O deputado federal Altineu Cortes, vice-presidente da Câmara, recebeu a equipe do Jornal São Gonçalo para uma conversa sobre o cenário político atual no país. O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, o projeto de anistia para os envolvidos no 8 de janeiro e as eleições de 2026 foram algumas das pautas da nossa conversa. Atualmente em seu terceiro mandato como deputado federal, Altineu nasceu em Niterói e começou sua trajetória política em São Gonçalo. Já foi candidato às prefeituras de São Gonçalo e Itaboraí, cumpriu 3 mandatos na Alerj e hoje é presidente do Diretório Fluminense do Partido Liberal. Primeiro, muito obrigado por topar conversar com a gente, prazer ser recebido aqui. Vou começar te perguntando sobre a sua trajetória política, né? Toda a sua trajetória política, deputado, está intimamente ligada com a nossa região metropolitana. O senhor disputou eleições para a prefeitura lá em São Gonçalo, Itaboraí, está na vida política da cidade há muito tempo. Na sua primeira passagem pela Alerj, o senhor representava São Gonçalo lá. Queria, antes da gente falar sobre o atual momento dos municípios, queria que o senhor me falasse um pouquinho como essa sua trajetória na política local de São Gonçalo, Itaboraí, como que isso influenciou o seu momento político atual. Primeiro, um prazer enorme receber aqui vocês, aqui na sede estadual do PL, aqui no centro do Rio de Janeiro. Realmente, a minha história começou, a minha história de vida se deu em São Gonçalo, né, quando os meus avós, há mais de 50 anos atrás, foram para Santa Isabel, e foi ali que eu fui criado, e foi ali que eu comecei a trabalhar com meu avô, e depois resolvi entrar na política. Então, a minha ligação umbilical da minha vida com o município de São Gonçalo. Tive o meu primeiro mandato de deputado estadual em 2002, conquistado na cidade. Fui o deputado mais votado da cidade naquele momento. E dali começou uma história, 3 mandatos de deputado estadual e já 3 mandatos de deputado federal. Enfim, uma ligação muito forte com São Gonçalo e com toda a região. Perfeito, perfeito. E nas últimas eleições, né, eu sou enquanto presidente aqui do PL do Rio de Janeiro, enquanto uma figura muito importante da política na nossa região, o senhor esteve muito próximo das campanhas do Capitão Nelson, né, e do Delaroli lá em Itaboraí. Queria que o senhor me falasse um pouquinho como foi esse processo eleitoral das vitórias do PL, né, umas vitórias bem expressivas nesses municípios. Como é que foi esse processo eleitoral e como que o senhor tem avaliado o governo desses seus colegas na nossa cidade de São Gonçalo, em Itaboraí, em algumas cidades da região aqui do Rio? Deus sabe todas as coisas, né? Eu sempre sonhei na política em estabelecer parcerias do deputado estadual, quando fui deputado estadual, com os prefeitos, e também deputado federal com os prefeitos, porque sozinha a coisa não anda. As coisas só funcionam quando tem um time político jogando. Eu sempre acreditei nisso. Fui candidato a prefeito de São Gonçalo, tive 20% dos votos, mas não me elegi. Fui candidato a prefeito de Itaboraí, perdi a eleição por 1% de voto, uma eleição que houve ali, na minha opinião, uma armação política, né? Depois isso veio à tona. Mas, enfim, Deus não quis que eu fosse prefeito. Mas eu participei da história política dessas 2 cidades nesses últimos mandatos e consegui construir aquilo que eu sempre sonhei, que é um time político. Quando o Marcelo Delaroli ganhou a eleição em Itaboraí, ele hoje transformou Itaboraí. Ele é o prefeito mais votado do Brasil. Ele teve 95% dos votos válidos da cidade. E o prefeito Capitão Nelson é um fenômeno. Quando ganhou as eleições em São Gonçalo, uma eleição muito apertada, a primeira eleição do Capitão Nelson, e hoje se tornou o prefeito mais votado do Brasil nas cidades acima de 500 mil habitantes, com quase 85% dos votos válidos. Então é um feito histórico que o nosso time político está fazendo. Nós estamos construindo uma história política nova nessas 2 cidades, cidades que estão indo muito bem, com muitas entregas em todas as áreas, uma organização com valorização das pessoas que trabalham nessas 2 prefeituras de São Gonçalo e de Itaboraí, e o resultado está aí, a população reconhece. Então, o meu trabalho como deputado, ele tem o resultado porque os prefeitos fazem a parte deles. E é um sucesso, graças a Deus. Agora, deputado, partindo para uma questão um pouco mais de a gente falar um pouquinho do cenário político do país, né? O senhor está lá na Câmara, então está envolvido aí com a política nacional e a gente está vivendo uma semana muito intensa, né? Vamos começar aí uma semana muito intensa lá no Supremo com a questão dos julgamentos, o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus
estão para começar a ser julgados essa semana. Queria saber qual é a sua avaliação sobre esse atual momento do STF, sobre esse julgamento, e se o senhor acredita que o presidente Jair Bolsonaro pode ser condenado e preso, como o senhor vê, o senhor enquanto uma das lideranças do PL, como o senhor vê essa situação toda que está acontecendo lá em Brasília? Olha, eu fui, nos últimos 3 anos, líder do PL na Câmara. No último ano do presidente Bolsonaro, eu fui líder do Partido Liberal, e nos 2 primeiros anos desse governo do presidente Lula, eu fui líder do Partido Liberal. A partir agora de 1º de fevereiro deste ano, eu assumi a primeira vice-presidência da Câmara. Conheço bem Brasília, tenho relações com todos os líderes e sou um cara que penso que tem um equilíbrio para fazer essa avaliação. Na minha opinião, esse processo que o presidente Bolsonaro está sofrendo é uma injustiça muito grande. Eu conheço bem o Bolsonaro, eu acompanhei bem o que aconteceu. Eu fui para Brasília no dia 8 de janeiro, quando aconteceu as invasões dos prédios públicos, e, em hipótese alguma, houve uma tentativa de golpe. O presidente Bolsonaro estava nos Estados Unidos. O presidente Bolsonaro passou o comando das Forças Armadas no mês de dezembro. Ele nomeou os comandantes que o presidente Lula pediu. Como que, se alguém pensa em fazer um golpe, ele vai entregar o comando das Forças Armadas para o governo que ganhou as eleições? Isso não tem sentido. Então, toda essa história é uma história, na minha opinião, que é uma injustiça. Sabe? É uma injustiça muito grande com o Bolsonaro. A gente acompanhou o que aconteceu no Brasil nos tempos passados, e aí as pessoas precisam separar as paixões políticas da realidade dos fatos. Aqueles que são apaixonados pela esquerda, pelo PT, e os que são apaixonados pela direita e são mais à direita, vamos tirar a política, as paixões de lado. Nós temos que fazer uma avaliação dos fatos. Nunca na história deste planeta alguém que planejou dar um golpe passaria o comando das Forças Armadas para o presidente que ganhou as eleições. Se o Bolsonaro quisesse dar um golpe, ele teria que ter nos comandos os comandantes dele. Ele não iria viajar. Por que ele iria viajar se ele quisesse dar um golpe? Ele ia ficar para assumir o poder. Só esses 2 fatos desmontam essa história. Mas me parece que este governo do PT, ele alimenta isso, porque ele quer viver disso. Porque tudo que o presidente Lula prometeu, ele não cumpriu. Né? Cadê a picanha? Cadê a cerveja? Cadê o preço mais barato no supermercado? Essa semana eu estava vendo uma reportagem onde o Bolsa Família é maior, que é no Nordeste, o Lula ganha a eleição. Onde o Bolsa Família é menor, o Lula perde a eleição. O Brasil está cansado disso. Ainda falando, tocou no assunto do 8 de janeiro de 2023. Recentemente o senhor falou, né, da questão da anistia. O senhor, como vice lá na Câmara, disse que quando o senhor tivesse oportunidade de estar na presidência, o senhor colocaria isso, pautaria esse projeto de lei que anistia os condenados pelo 8 de janeiro imediatamente. Queria saber se o senhor mantém essa ideia, se o senhor pretende ainda pautar isso assim que o senhor tiver uma oportunidade na presidência, e se o senhor acredita que esse projeto vai ser pautado, caso o senhor não tenha essa oportunidade, o senhor acredita que esse projeto vai ser pautado, o senhor acredita que existe uma possibilidade dessa anistia para os condenados do 8 de janeiro de 23? É lógico, e eu mantenho a minha palavra. Eu disse que se o presidente Hugo Mota não pautar a anistia, assim que eu exercer a presidência plenamente, significa que quando ele deixar o país, eu como primeiro vice-presidente, eu assumo a presidência da Câmara. Eu vou pautar no mesmo dia a anistia, porque é a única forma de pacificar o país. Pautar a anistia não é pautar a anistia contra o Supremo Tribunal Federal, nem contra ninguém. Nós já tivemos anistia no Brasil de sequestradores, de assassinos, de bandidos. E quem está preso lá hoje? As pessoas que fizeram aquelas invasões? Quais as armas que foram presas nas mãos foram pegas nas mãos dessas pessoas?
Que arma que tinha nesse suposto golpe? Dizer, que absurdo é esse que a gente está vivendo? Nós precisamos pacificar o país. Vamos pautar a anistia. E essa é uma prerrogativa do Congresso Nacional. E se Deus quiser, pautando a anistia, nós vamos aprovar na Câmara e aí tem que ser trabalhado para aprovar no Senado. E vamos pacificar o país. Vamos ter novas eleições e que vença o melhor. Eu acho que isso é bom para o Brasil. Eu queria voltar um pouco na questão do presidente Bolsonaro, o senhor como uma liderança muito próxima dele, né, visitou ele recentemente, né, depois de todo esse processo que ele tem passado nos últimos dias. Recentemente o Eduardo Bolsonaro, deputado licenciado, disse que a família Bolsonaro tem cogitado, talvez, ele levantou essa questão durante uma entrevista, de que cogita talvez deixar o PL, e isso pegou muita gente de surpresa, né, disse que porque a motivação seria um suposto apagamento da família Bolsonaro. Como o senhor, enquanto uma liderança do PL, no Brasil todo, mas principalmente presidente aqui do Diretório Fluminense, como o senhor recebeu essa notícia e como está essa relação com o presidente Bolsonaro, com o partido? Não, o presidente Bolsonaro, eu visitei ele no último dia 25 agora de agosto, durante a parte da tarde. Fiquei mais de 1 hora com o presidente Bolsonaro. Obviamente fiquei muito triste de ver ele naquela situação, quer dizer, preso em casa, né? Com uma tornozeleira, uma humilhação para o presidente Bolsonaro. Bolsonaro é um cara honesto, pô. Bolsonaro não é bandido para estar passando por uma situação dessa. E eu estava chateado ali de estar passando aquela situação. Ele, devido à facada que ele tomou, que tentaram assassinar o presidente, todo o Brasil, todo mundo sabe, ele tem um problema de soluço. Então é uma coisa assim muito triste, agoniante até. Mas sobre a questão do PL, o Bolsonaro está super firme com o PL, porque o Bolsonaro sabe que quem vai escolher o candidato a presidente da República pelo PL é ele. Isso nunca teve dúvida disso. Então a gente espera que, revertendo toda essa situação, o Bolsonaro seja o candidato. Se por acaso isso não acontecer, ele escolherá o candidato. E é verdade, eu, por exemplo, tenho uma ótima relação com o Eduardo Bolsonaro, mas o Eduardo colocou uma posição pessoal dele. Ele disse que ele deseja ser candidato a presidente da República e que, se o Tarcísio vier para o PL, ele sairá do PL. Esse é um posicionamento pessoal do Eduardo. Eu acho que tem muita coisa para conversar aí. Eu acho que isso não é assim. O Eduardo está defendendo o pai dele. É uma pressão enorme familiar. Ele, como filho, vê o pai passar por toda essa situação. É uma situação também muito triste e angustiante para o Eduardo. Então, acho que tem muita coisa para conversar aí pela frente, para dialogar, mas o Bolsonaro, eu tenho certeza absoluta, não deixará o PL e a gente vai dialogar com o Eduardo para que o Eduardo também não deixe o PL, já que quem escolherá o candidato a presidente da República pelo PL, sem sombra de dúvida, é o presidente Jair Bolsonaro. Vou puxar uma outra pauta agora que o senhor também comentou recentemente nas redes sociais, que é a questão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, que está acontecendo. O senhor definiu como, na sua opinião, uma das CPMIs mais importantes da história do nosso país. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre as suas expectativas, o que o senhor espera que vai ser descoberto nessa comissão, como o senhor tem avaliado o andamento desse inquérito envolvendo um caso, né, que chamou bastante atenção recentemente, que foi o do INSS. A CPMI do roubo dos aposentados, né? Porque, olha que tragédia. Os caras afundaram o pé para roubar os aposentados no Brasil. E o governo não queria a investigação. Por que o PT não assinou a CPMI? Por que os aliados do presidente Lula não assinaram o pedido da CPMI? Eles só assinaram quando já tinha maioria. Aí quando atingiu a maioria para ter a CPMI, eles assinaram. E aí eles quiseram usar a força dos apoios do presidente do Senado e a construção na Câmara para colocar o presidente, que seria o senador Omar Aziz, e o relator, um deputado da Câmara. Até um deputado equilibrado, indicado pelo presidente Hugo Mota. Mas era um cara mais à esquerda do que um cara com perfil de centro. E aí houve que a maioria na CPMI elegeram
o senador Carlos Viana, de Minas Gerais, e o deputado de Alagoas, o deputado Gaspar, Alfredo Gaspar, promotor, extremamente experiente. Então eu não tenho dúvida, quem roubou vai pagar essa conta. E tem muita gente que vai aparecer nisso aí. A gente precisa saber, eu te pergunto, e deixo essa pergunta, por que o careca do INSS está solto? Já foi comprovado que ele fazia todo aquele meio campo. Cadê os caras dos sindicatos que estão soltos, pô? Isso é uma vergonha, pô. É uma vergonha esse pessoal tá solto. Por que eles estão soltos, pô? Por que essa gente toda não está na cadeia? Isso é um mau exemplo para o país como um todo, pô. Para os jovens, para os adolescentes, né? Para os estudantes de direito. Como é que esses caras que roubaram bilhões dos aposentados, ninguém foi preso, pô? Estão com medo de botar eles na cadeia? Estão com medo que eles façam alguma delação, que entregue alguém importante desse governo? E se por acaso tiver alguém lá do governo anterior, tem que entregar também, pô. Estou aqui defendendo nada, não. Todo mundo que participou disso tem que ser preso, pô. Não tem ninguém preso. Pô. Olha que vergonha. Bilhões e bilhões desviados das pessoas mais carentes deram a sua vida com a contribuição e ninguém foi preso. Espero que essa CPMI bote essa gente na cadeia. Então, deputado, a gente entrando na reta final da nossa conversa, queria te fazer duas perguntas sobre o ano que vem, né? A gente está na véspera de um ano eleitoral e ano que vem já começa essa correria de eleições no final do ano. O senhor, enquanto presidente do Diretório Fluminense aqui do PL, queria que o senhor me falasse um pouquinho sobre quais as expectativas do partido para o governo do Estado, né? Vocês atualmente, o PL, tem um governador aqui do Rio. Existe algum nome de consenso para as eleições do ano que vem para governador? Quais são as expectativas de vocês para a questão do governo do Estado? Olha, eu fico muito honrado de ter a missão de presidir o PL aqui, porque é o maior partido do Estado. É o maior partido do Brasil, mas aqui no Estado o PL é o maior partido. Nós estamos aqui nessa sala onde tem, né, as fotos, aqui tem os prefeitos, nós fizemos muitos prefeitos, fizemos 22 prefeitos, hoje já somos 25. 3 prefeitos vieram, 2 já vieram e um está vindo para o PL. Fizemos a maior quantidade de vice-prefeitos, fizemos a maior quantidade de vereadores, temos a maior bancada de deputado federal e estadual. Temos aqui também os senadores do Rio, os 3 senadores são do PL, se bem que o senador Romário declarou aí que está apoiando o governo, isso nos deixou muito triste. Temos o governador do Estado. Então, a nossa missão é continuar o PL grande aqui. Nas eleições de prefeito, nós saímos o maior partido. E não vai ser diferente nessa próxima eleição. Só que a gente tem o objetivo de eleger os 2 senadores. Então, o nosso foco é eleger 2 senadores do PL aqui no Estado. Se a gente não conseguir uma aliança para lançar um candidato de centro-direita, o PL lançará um candidato. Mas a gente pode construir essa aliança com outros partidos para apoiar um governador e talvez um vice-governador de outros partidos. Mas o nosso foco é eleger os 2 senadores e eleger a maior bancada de deputado federal e de deputado estadual. Eu tenho certeza que Deus está abençoando e nós vamos eleger a maior quantidade de federal e estadual aqui pelo PL. Para fechar, eu tenho que te perguntar também sobre o ano que vem. Você está entrando na reta final do seu 3º mandato na Câmara, né? O senhor, como falou, como a gente conversou mesmo, tem uma trajetória extensa na política fluminense. Quais são os seus próximos passos para a próxima eleição? A gente vai te ver como candidato também ano que vem? O que a gente pode esperar para 2026 do deputado Altinil? Não, eu pretendo vir candidato a deputado federal nas próximas eleições para continuar esse trabalho que a gente está fazendo em Brasília. A gente acha que a gente está dando certo. Nós estamos ajudando muitos prefeitos, sobretudo os nossos prefeitos, Capitão Nelson e Marcelo Delaroli, junto com o deputado Douglas, com o deputado Guilherme Delaroli, e muitos prefeitos no interior também do PL. A gente faz um trabalho muito forte. Ajudar o nosso Estado aqui a continuar nessa batalha e ajudar o partido. Nosso objetivo é que o partido saia grande. Eu sempre abri mão, às vezes eu abro mão de um apoio aqui, outro ali, para lançar candidatos, para que a gente fique mais forte. O número 1 para a gente é ajudar o partido. A gente sabe que o PL forte vai ajudar esse Brasil a entrar no caminho que tem que entrar. Nós vamos ganhar as eleições aqui no Estado, se Deus quiser, e vamos ganhar e recuperar a presidência da República para que o Brasil possa ter esperança de crescer de novo e saia dessas promessas que nunca aconteceram
desse presidente que está aí. Para fechar nossa conversa, o deputado deixou um recado para o espectador. Eu quero dizer para todos os amigos que nos assistem nesse momento que Deus está no controle de tudo e tudo vem da mão de Deus. A gente precisa aqui fazer a nossa parte e nós temos trabalhado honestamente. Eu me orgulho muito de ter 6 mandatos de deputado, não responder a um processo, ser ficha limpa, e vou continuar trabalhando aqui pelo estado do Rio de Janeiro. Eu acredito que a boa política, você valorizar aquele vereador que você sabe que trabalha bem, o prefeito honesto, o deputado honesto, o governador honesto, é nesse time que a gente precisa acreditar para alavancar o país, para dar oportunidade às pessoas, trazer a esperança para o Brasil ser um Brasil gigante como ele é. E a gente precisa deixar as paixões de lado, não aplaudir a injustiça do outro só porque ele não é da mesma bandeira política. Ninguém pode ser injustiçado nesse país. Então que Deus abençoe você. Vamos acreditar na boa política, esse é o caminho para o Brasil crescer.